Hoje no Viaje Comigo você vai conhecer essa cidade, Belém, aqui na Palestina. Vai poder caminhar por suas ruas, conhecer suas igrejas e experimentar sua comida. Quer conhecer Belém? Então, viaje comigo! No centro do mapa de Israel, ao lado da lendária Jerusalém, localiza-se uma cidade que, embora pequena, rivaliza com a capital da Judéia em importância e prestígio. Estamos falando de Belém Efrata, cidade da tribo de Judá, habitada há milênios e por onde passaram personagens ilustres como Boaz, Ruth, o rei Davi e, finalmente, Jesus. Ele foi o centro de uma profecia que perdurou por séculos. Profecia esta que dizia que ali nasceria o renovo de Jessé, a raiz de Davi, o Messias, que com sua vida mudaria a história do judaísmo e do mundo. Hoje Belém está muito diferente. É uma cidade habitada, na sua maioria, por árabes muçulmanos e alguns cristãos. Ainda um centro de peregrinações, mas está cercada. Belém faz parte da Cisjordânia, área disputada por judeus e palestinos, e por isso está separada do Estado de Israel por um grande muro. Porém, não costuma ser uma região tensa. Ônibus de turismo vêm e vão, trazendo todos os dias milhares de visitantes e peregrinos. A primeira coisa que você vê quando chega em Belém é isso aqui, o muro. Esse muro separa Israel da Palestina. E Belém é uma cidade murada, é uma cidade bem grande, como você pode ver. Olha atrás, ó. Tudo isso aqui é Belém. E para entrar e sair de Belém, os palestinos precisam de autorização. E contra isso, eles usam, na maioria do tempo, grafite. Então essa é uma parede de protesto. Eles usaram o muro como lugar de protesto. Eu estava vendo as pichações aqui, e a grande maioria delas são pichações puxando para o humor ou chamando para a paz. É uma coisa bem interessante que um lugar marcado por tantos conflitos expresse a sua revolta desse jeito, a paz. Olha, eu vou dizer, o muro realmente impressiona. E ele cerca toda Belém e vai para o campo. É uma coisa ostensiva. Sem eu entrar na parte política aqui, o muro machuca, viu? O muro machuca. Meu pai nasceu na Alemanha Oriental. E ele também estava dentro dos muros. E não era uma coisa boa, viu? Não era uma coisa boa mesmo. Mas o muro acabou também se tornando um lugar turístico. Muitos visitantes param aqui, no controverso hotel Wallet Off, construído pelo artista inglês Banksy e outros criativos. Ele é um lugar de hospedagem, protestos e divide a opinião de palestinos e israelenses. Dentro do hotel a decoração é bem temática, vamos dizer assim. São obras contra o muro e contra o enclausuramento dos palestinos dentro dessa área. Então você vê muro quebrado, aqui um muro com coração, com buraco no coração, os anjos com máscara de oxigênio, ali uma lareira com câmeras e concreto sendo queimado, enfim. É um lugar de protesto e também um lugar muito interessante, porque são obras não só de um artista renomado, mas obras, olha, maravilhosas, né? Olha isso aqui, um quadro encarcerado.
Pausinha no vídeo aqui para uma dica importante, hein? Olha, uma viagem perfeita é aquela que tá tudo planejado. Por isso você sempre fecha uma viagem com a Gold Trip, tá certo? E agora, quando você tá viajando, você consegue ficar com a cabeça sossegada? Tranquila? Com seus negócios correndo aí pelo Brasil, recebendo cliente? Gente, para você viajar tranquilo e manter o seu negócio tranquilo durante suas férias, é só você falar com o Jorginho da HB Realiza. Uma contabilidade que a Gold Trip e o Viaje Comigo confiam de olhos fechados. Você curte sua viagem e a HB Realiza cuida da parte chata, que é ficar entrando em sistema, olhando se está tudo dentro dos conformes. Olha, vai por mim. Fale com o Jorginho da HB Realiza. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui embaixo, anote o telefone, o site e fale com ele agora mesmo. Não importa se tua empresa é pequena, média ou grande, o Jorginho dá conta do recado. Esta viene como una llave para entrar a la habitación donde duermes en este hotel. Y para entrar al cuadro tienes que hacer el scan y luego entras a tu habitación que subes arriba y hay muchas habitaciones diferentes y todos lo hizo Banksy. O hotel ele chama Walled Off Hotel, que quer dizer em português, uma tradução livre, cercado. Por quê? A vista de todos os quartos e todos os lugares, essa aqui é a mesma, o muro. Essa aqui é a principal avenida de Belém, se chama Avenida ou Rua Hebron. Ela antes era conhecida como Estrada Belém-Hebron, a Rota 60, mas ela foi interrompida pelo muro, o famoso muro, tá lá. Então hoje quem está em Jerusalém, que é ir para Hebron, vai por uma outra estrada por fora, e quem está dentro da autoridade palestina continua usando essa mesma rua, essa mesma estrada que vai até Hebron. Hebron é uma outra história, é uma cidade dividida, mas é muito complicado para explicar aqui. Essa aqui é a parte antiga de Belém. Não antiga como da época dos romanos, porque essas ruínas mais antigas estão soterradas aqui embaixo. Essa aqui é a parte do Império Otomano. Então essas casas têm 150, 200 anos. E também a principal rua comercial de Belém. Aqui, normalmente, nos dias de semana, isso aqui está lotado de gente. Só que eu vim numa sexta-feira, que é um dia sagrado para os muçulmanos. Então está todo mundo ou na mesquita ou em casa com seus familiares. É um ótimo dia para passear, mas não um dia bom para fazer compras. Olha que lindo. Interessante que as ruas têm um nome em letras latinas e nome árabe. E as casas também têm um número assim, olha. Aqui está em latim, 79, e aqui em árabe, 7, que é esse V, e 9, que é parecido com o nosso 9. O meu guia, o Ramsey, aqui ó, ele é de uma família tradicional aqui de Belém, de uma das 7 famílias originais de Belém. Está aqui há mais de 250 anos. Então ele conhece tudo, todo mundo, parece o prefeito da cidade, porque todo mundo cumprimenta ele. Ele me trouxe aqui um lugar bem pequenininho para comer o melhor shawarma da cidade, ó. Olha o dele, olha o tamanho do meu. Tá bom, tem que vir aqui. Tienes que venir aqui, não? Sim, claro. A
parte mais antiga de Belém e o centro da cidade é essa praça aqui, a Praça do Presépio, e aquela igreja, a Igreja da Natividade. A Igreja da Natividade funciona como um imã de turistas, ou seja, todo mundo que chega em Belém é atraído para cá. Caravanas e caravanas de pessoas vão passar por aquela portinha ali. Eu já vou explicar por que ela é tão pequena. Essa igreja é muito antiga, ela é do século IV. E por isso você vê tanta mistura de estilos aqui fora. Por exemplo, aquele portal maior é a portal da igreja do século VI, porque a do IV foi destruída. Depois, aquele portal um pouco menor é do século XII. E essa portinha é do século XVI. Aí você pergunta, por que fizeram uma porta tão pequenininha? O nosso guia explicou que era para que não entrassem animais dentro da igreja, não entrassem pessoas com cavalo dentro da igreja. Por isso fizeram essa porta tão pequenininha. Agora, algumas pessoas falam que é para que você se curve antes de entrar na igreja. Eu acredito mais na história do cavalo. A primeira igreja de Belém foi construída por Constantino, ainda no século IV, e foi reformada várias vezes. Hoje, a sua decoração é predominantemente ligada à Igreja Ortodoxa Grega, uma das administradoras do templo. Dentro da igreja também tem uma mescla de estilos de arquitetura. Olha, esse mosaico aqui embaixo é do século IV, da igreja original. A igreja em si, toda essa igreja, é do século VI. Agora, aqueles mosaicos ali em cima são da época dos cruzados, do século XII. E o altar é mais recente, aqui do século XIX aproximadamente. Novinho, novinho, novinho. Essa fila aqui atrás é uma fila que tem todos os dias para visitar a Gruta da Natividade, que fica ali embaixo, no subsolo. Porque essa gruta é do século I, da época dos romanos, da época de Cristo. Em cima disso foi construída a igreja. Então, dependendo da hora e do dia que você vier, essa fila pode demorar de meia hora até 2 horas. É sempre assim, cheio, porque é o lugar mais importante para muitos cristãos. Aqui embaixo existe uma estrela que marca, teoricamente, o lugar onde Jesus nasceu, porque isso aqui, como vocês podem ver, é uma gruta. Se é esse lugar ou não, eu não posso dizer se é. O que eu posso te dizer é que muitas pessoas vêm aqui, esperam horas para entrar aqui, se emocionam por estar nesse lugar tão especial. Então aqui você vê demonstrada a fé das pessoas que vêm até Belém para ver o nascimento de Jesus. Viva Jesus! É, e a senhora vai chegar na estrela ali? Sim, vai chegar. Dá-me a mão. Atrás da Igreja da Natividade tem um outro mercado, só que esse para itens religiosos. Esse mercado também abriga muitos artesãos que usam a madeira de oliveira para criar peças incríveis. Esse é o caso da loja da família Jacamã. Um dos principais negócios aqui em Belém é a produção de artefatos em madeira de oliveira, né? E eu vim aqui ao Blessing Shop para mostrar para vocês, conhecer o Bassan. Hello, welcome to Bethlehem.
God bless you. Ele é a terceira geração de artesãos. O avô dele ali em cima fazia, o pai dele e agora ele. Desde 1925 que eles produzem peças maravilhosas. Thank you. God bless you. Welcome to Bethlehem. Blessings from Bethlehem. Thank you. E ele convidou a gente para subir aqui no teto para ver uma vista de Belém. Vamos lá. Se você vier aqui no Gift Shop, aproveite e suba no telhado, porque ele tem um mirante aqui particular. Então você tem aqui a parte norte da cidade, lá atrás Jerusalém. Aqui ó, a igreja da Natividade, a igreja armênia, toda Belém, tem a mesquita lá no fundo e mais igreja. Tem muita igreja aqui nessa cidade, porque ela já foi uma cidade totalmente cristã. Agora vocês escutam, é sexta-feira, o mulá está pregando lá na mesquita, que fica ali no centro da cidade. Ele falou para você rezar. Como tú me dijiste, como el presidente. O Oriente Médio é conhecido pela sua gastronomia, mas especialmente pelos seus doces. E aqui em Belém não é diferente. Nessa doceria, olha, tem doces de todo o Oriente Médio. Tem da Síria, da Palestina, de Israel, do Egito. Mas o que eles gostam mesmo aqui em Belém é desse doce aqui, ó, chamado knaf, feito com queijo. E você vê que está acabando. Por isso, eu já separei um. Olha como ele é queijo salgado. Olha, queijo salgado com doce, uma delícia. Eu só estou começando, ó, mas o guia já acabou. Já fiz o meu trabalho. Agora vou continuar conhecendo Belém. Mas você não pode deixar Belém sem conhecer antes um dos seus maiores atrativos. Esse lugar aqui é duplamente celebrado, chama Campo dos Pastores. É um lugar muito bonito, ele está a 2 quilômetros de Belém. Belém fica lá em cima do morro e nós estamos aqui do lado de um vale. E aqui, segundo a tradição, aconteceram duas coisas importantes. A tradição aponta esse vale, perto da cidade de Belém, como local onde Boaz tinha plantações e o local onde encontrou a sua esposa Ruth, tornando-se assim um dos antepassados do rei Davi e também de Jesus. Outra tradição aponta esse vale como local onde os pastores ouviram dos anjos a notícia do nascimento de Jesus. Pode não ter sido exatamente aqui, mas com certeza foi um lugar muito parecido com esse. Gostou de conhecer Belém? Gostou de caminhar por suas ruas? Então vem pra cá, vem conhecer essa cidade pessoalmente. Sabe como? Entre em contato com a Gold Trip, a agência que apoia o Viaje Comigo e é especializada em Oriente Médio. goldtrip.com.br. Aproveite e deixa aí o seu like, seus comentários e viaje sempre comigo. Sempre que o Viaje Comigo vem aqui para Israel, o Grand Kurt Hotel é a nossa casa aqui em Jerusalém.
Palestina from Bethlehem. So, guys, I want you to come and visit us in Bethlehem. We're waiting for you. Viaje comigo! Viaje comigo, te leva a viajar. Pode ser pra Itália ou pra Itajubá. Tá esperando o quê? Inscreva-se no nosso canal. Assim você viaja e não gasta R$1.